Isso, ao invés do descarte aqui se transformar em adubo para crescer uma planta, a gente simplesmente desconectou esse processo e agora a gente descarta aqui as nossas coisas nos rios e vamos ter que usar fertilizante químico aí para crescer planta. Mas para construções existe também um metabolismo, ou seja, uma casa aqui, por exemplo, ela vai consumir recursos, ela vai também consumir energia. E aí essa casa, ela vai devolver calor e também vai devolver aqui, meus amigos, resíduos. E vai devolver isso para a nossa natureza. E pensa, a caixa de vidro lá quase sempre vai depender do uso constante de ar-condicionado. E com as mudanças climáticas, o Brasil enfrenta ondas de calor cada vez mais frequentes. E aí nesse cenário, precisar de máquinas para ter o mínimo de conforto vira um risco. Porque quando se projeta uma casa que funciona como uma estufa, que é o que grande parte da nossa classe de arquitetos vem fazendo, a responsabilidade de tornar essa casa habitável aqui vai ser passada para outra entidade, que no caso vai ser a rede elétrica. Então a construtora economiza no projeto os materiais de proteção contra o sol, proteção contra o calor ali também, e esse lucro vai ficar com ela. Já o custo ambiental e energético vai ficar com toda a sociedade. Isso significa mais consumo de energia, mais pressão para novas hidrelétricas, mais uso de termoelétricas também. Já as termoelétricas vão poluir. Então é justamente um caso clássico aqui de privatização do lucro e socializar o prejuízo. E vamos tacar lenha na fogueira aí? Vários desses empreendimentos vão ser vendidos como sustentáveis por causa de selos verdes superficiais. Porque mesmo o LEED, e cara, a gente ensinou curso do LEED muito tempo na Green. A gente tem curso na plataforma, o curso tem sua serventia, mas é possível você ganhar um selo sem fazer grandes coisas em relação à sustentabilidade. Porque para você ter um selo LEED certificado aqui, que é o mais básico, por exemplo, basta você estar construindo numa área central, que você já tem bastante transporte coletivo, já tem uma densidade urbana maior, já tem mais serviços próximos, você já ganha grande parte dessa pontuação aí. Então acaba sendo um selo elitizado. E lembrando que não é todo mundo que pode pagar em dólar por um selo. E algumas vezes também vão ter aí umas edificações que vão ter sistemas de automação, sistemas smart, etc, etc. Mas essa imagem não muda o nosso problema central, porque a base do projeto muitas vezes está ignorando a física do clima. E a sustentabilidade aparece no marketing e não vai aparecer na forma da casa não. Outra tendência comum é ocupar o máximo possível do terreno com construção e pavimentar quase tudo ao redor da casa. E aí o quintal vira uma espécie de área gourmet aí cimentada e as áreas verdes permeáveis quase vão sumir. Geralmente aí cumprindo o mínimo da legislação. Só que quando a gente junta tudo isso com laje de concreto exposta, paredes escuras, como por exemplo cinza ou preto, o resultado vai ser o aumento aí das nossas ilhas de calor. E esses materiais aqui, eles absorvem muito mais calor durante o dia e vão soltar esse calor à noite, aquecendo o ar ao redor, e o branco aqui ele vai refletir muito mais sol. E os condomínios horizontais que a gente vê em algumas imagens aqui como essa aqui também, geralmente eles são vendidos, né, com essa ideia de contato com a natureza, mas muitos deles vão funcionar como esses grandes acumuladores de calor. E eles tendem a aumentar a temperatura ali do microclima local, vão atrapalhar o ciclo da água também, porque o sol não absorve mais com a chuva, que a natureza que a gente vê aqui vira uma espécie de cenário. Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma grama cortadinha aqui, uma palmeira decorativa, que quase não vai fazer sombra, não ajuda, né, a resfriar o ambiente, e a árvore perde a sua função real ali, que seria ajudar a regular a temperatura e também servir de abrigo para outras formas de vida. Mas a palmeira é vista aí como algo chique, elegante, Beverly Hills, etc. E claro que a gente precisa também olhar, meus amigos, para os materiais e a forma como esses materiais são produzidos. Porque nós vamos ter aqui, ó, concreto, aço estrutural também. Todos esses materiais que formam a base do estilo caixote são materiais que têm uma alta energia incorporada, ou seja, eles geram muito CO2 para serem produzidos. Isso é levado para a atmosfera, vai gerar um aquecimento global. E a produção do cimento Portland aqui sozinha, ela responde por cerca de 8% das emissões globais de CO2. Só que mesmo assim a arquitetura de prestígio do Brasil vai continuar apostando em estruturas pesadas de concreto e grandes fachadas de vidro também. E aqui a gente tem o vidro, que também tem uma pegada alta. E nessa pirâmide aqui, que eu vou tirar agora os vermelhinhos, o que tem maior pegada de carbono está para cima, o que tem menor está abaixo, que justamente
vão ser os materiais mais naturais. Alguns deles vão até fazer o contrário, vão sequestrar carbono. Então, quando a gente usa esses materiais aqui, a gente está reforçando uma cadeia produtiva poluidora e também globalizada, com grandes empresas por trás disso aqui. E, ao mesmo tempo, a gente vai ignorar materiais locais, materiais renováveis ou materiais de menor impacto também. E a madeira usada de forma estrutural, como o MLC, por exemplo, e esses materiais vão estar localizados aqui abaixo, e também tijolos de terra comprimida, que vão estar aqui embaixo também, isso ainda vai sofrer um preconceito. Então, veja, isso é um atraso tecnológico, mas também é um atraso cultural. E aí, pensa, a gente está usando aqui materiais dessa revolução industrial do século XIX, como concreto e aço. E eles vão ser usados com essa lógica do desperdício do século XX. E mesmo diante aqui, meus amigos, de toda a nossa crise climática do século XXI. Então, na boa, deu para entender isso aqui? A gente está usando materiais do século XIX com uma lógica de desperdício do século passado, considerando que a gente está passando aqui no nosso século e achando tudo isso normal. E agora você pode estar pensando, o que a gente pode fazer então? Fazer uma volta romântica aí para o passado colonial? Na verdade, não precisa de tanto. Eu vou levantar uma bandeira aqui, criando um novo movimento, que é justamente aí um modernismo bioclimático, porque a verdadeira inovação não está em ignorar o clima, mas sim em usar a tecnologia atual para melhorar soluções que já funcionavam antes. Então, simulações de computador, como essa que eu estou mostrando aí, em que a gente avalia a quantidade de iluminação natural que entra na edificação, descobrindo formas de otimizar isso, essa distribuição luminosa. Também buscar novos materiais, como nesse relatório que a gente fez aqui. E, gente, não estou querendo vender nada, tá? Essas consultorias acabam não sendo para todo mundo, infelizmente, que é um trabalho bastante extenso que a gente faz. Então, tudo isso pode ajudar. E lembrando que tudo isso deve reforçar e não negar os princípios básicos da física ambiental, que a arquitetura vernacular já dominava. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer de volta o Uberal. O Uberal é pop, o Uberal é tech, o Uberal é tudo. E espaços de transição também, com essas áreas de transição entre o público e o privado. E claro que na arquitetura aí de alto padrão, o Uberal não precisa necessariamente copiar o estilo colonial. Eles podem aparecer de outras formas, como esse aqui, como esses aqui. Claro que eu estou mostrando só exemplo aí de alto padrão, né, gente? Como esse aqui que é projeto meu mesmo, que é inclusive um Uberal invertido, que a gente chama de borboleta. Ele vai captar as águas pluviais no meio. Então ele pode adquirir sim uma linguagem moderna. Dá para ser também uma laje fina em balanço, um pergolado com vegetação, uma marquise metálica leve, ou em conjunto com brises horizontais também. O importante é que isso faça a sombra e proteja as paredes e as janelas. Isso aqui a gente projetou na simulação mesmo. Então a gente avaliou essa distância aqui, avaliamos essas distâncias aqui, do outro lado e do outro lado. Então os beirais precisam ser desenhados de acordo com a latitude do lugar. E nas fachadas voltadas para o norte e para o sul, norte aqui considerando o hemisfério sul, né? Eles devem barrar o sol alto do verão e deixar entrar o sol baixo ali do inverno. Nas fachadas oeste, por exemplo, onde o sol é mais baixo, é mais agressivo, o beiral horizontal só não basta, só se ele for mais largo como esse aqui, e tem que cuidar com o dimensionamento certinho. E aí, nesses casos, precisa usar a proteção vertical. Varanda, gente, precisa ser esse espaço aqui de transição. Não precisa ser uma varanda gourmet como essa aqui, porque a varanda ela protege sozinha ali a sala interna e vai criar uma zona de sombra. E esse espaço funciona como colchão de ar mais fresco antes que o ar entre na casa. E aí, se o vidro é um problema quando ele fica exposto, a proteção solar externa é a principal solução. E claro que muito maior que isso aqui que a gente está vendo, obviamente. Então a gente precisa tratar essa fachada como um filtro e não como uma parede fechada. E aí os brises são uma ótima solução. Eles vão ser aí as lâminas verticais ou horizontais, que vão ser colocadas na frente das janelas, as fachadas envidraçadas também, e podem ser de madeira, podem ser de alumínio, pode ser de concreto, de cerâmica, e tem brises também móveis, automatizados, que permitem, né, que a casa mude ao longo do dia. Aqui tem uma moça mexendo na casa dela, bem legal. E aí elas vão bloquear o sol direto, mas vão manter a vista ali, a ventilação. Apesar que esse aqui já está mais para um cobogó, né? Não é bem um brise. Mas enfim, cobogó também é uma ótima solução. Elemento bem brasileiro. Aqui eu tenho outras imagens. Então esse bloco vazado que deixa o ar passar, né, e vai filtrar a luz. Vai garantir uma ventilação cruzada, uma iluminação difusa, como a gente vê aqui nessa parede. E não vai abrir mão da privacidade também. E o cobogó quebra essa radiação solar antes que ela atinja o vidro ali ou a parede interna. Então o calor vai se dissipar pelos vazios do elemento e ainda vai manter a ventilação. Então é uma solução que junta função, forma e também, muito importante, identidade cultural. Vegetação vertical também é uma ótima estratégia. Uso de plantas trepadeiras como
essas aqui, elas podem estar em cabos de aço ou em jardins verticais também. Tudo isso cria uma segunda pele na fachada. E essa pele faz sombra, ajuda a resfriar o ar ali por evaporação, ainda filtra parte da poluição também. Importantíssimo também ventilação cruzada. O projeto precisa ter abertura para lados opostos, ou se não é possível em lados próximos, mas com uma diferença de pressão. Isso faz o ar entrar ali por um lado e sair pelo outro, criando um movimento constante. Então é importante que a janela da entrada seja maior que a janela que está saindo o ar, para forçar essa ventilação. Aqui tem os desenhos que eu fiz que ilustram bem essa situação, onde você consegue direcionar, inclusive, a ventilação natural com algumas alterações de fachada, que acaba sendo bem interessante também. Então são possibilidades que a gente tem aí para a ventilação natural. Outro desenho que eu fiz também é a ventilação por efeito chaminé. Então em casas geminadas ou muito compactas, essa ventilação cruzada horizontal ela pode ser difícil. E aí tem essa possibilidade da ventilação por efeito chaminé também. Então você pode fazer um átrio central, aqui são várias formas que você pode trabalhar nisso. Então o ar entra frio, ele esquenta, sai, e quando ele sai mais alto, ele já vai puxando o ar mais fresco ali pelas janelas de baixo também. E essa estratégia funciona mesmo em dias ali sem muito vento. E aí, meus amigos, a gente tem outras soluções também, telhados verdes, a gente pode construir em madeira, tem uma série de alternativas que a gente pode pensar. Mas no fim das contas, a mudança mais profunda é cultural. É justamente sobre esse aspecto da distinção. A gente precisa mudar o que a gente entende por chique, por moderno, para essa classe média brasileira. Porque hoje, no século XXI, luxo não é morar numa caixa de vidro fechada que luta contra o sol e gera uma conta de luz alta todo mês. Então, o verdadeiro luxo hoje, meus amigos, é a inteligência da adaptação. É morar numa casa que fica fresquinha grande parte do tempo, onde dá para ouvir os sons lá fora, sons bons, né? Obviamente, não o som do carro passando, da moto fazendo discurso de ódio aí, sempre quando possível, e sentir a brisinha ali cruzando os ambientes. É ter uma casa com painel solar, com cisterna, que trabalha junto com o clima também. Então vamos lá, meus amigos. O que é inteligência de adaptação? É morar numa casa que fica fresca sozinha, tem conforto acústico, se possível ouvir o sonzinho gostoso de fora. Mas se o som que você tem fora de uma casa é de moto berrando, ou de carro dando cavalo de pau, aí é melhor esquecer. Então precisa desse bloqueio acústico, obviamente. Sentir a brisa cruzando os ambientes. Ainda se possível, ter uma casa com painel solar é legal, criar a sua independência aí da rede energética, se possível. Painel solar é uma solução interessante também. Precisa ver caso a caso, obviamente. Diz aí se vocês querem vídeo sobre isso no canal. Apesar de já ter muito vídeo sobre painel solar no YouTube, de gente que vende isso mesmo, né? Também ter uma cisterna de qualidade, para tu ter uma água legal lá. Materiais que envelhecem bem. Pedra, madeira, tijolo aparente, terra, ao invés de materiais sintéticos que sujam fácil ou que precisam de produtos químicos para manter a aparência. E é também uma arquitetura que tem identidade, que faz sentido no Brasil, em vez de ficar copiando ali o subúrbio de Miami ou uma vila europeia. Então, olhando tudo isso, meus amigos, essa casa quadrada aí, a gente vê um problema um pouco maior, né? Parece que a gente está se distanciando da forma como se constrói, até mesmo ignorando as leis da natureza e nossas necessidades básicas também. Então a gente está pensando em modernidade, em lucro, acima aí do desempenho real, e estamos vivendo cada vez mais em cidades e casas que não são amigáveis para a gente. Então a gente precisa voltar a recuperar a lógica bioclimática e usar junto com ela as ferramentas atuais e superar aí essa síndrome do caixote que impregnou a arquitetura brasileira. E agora eu quero saber dos seus comentários. Você acha que o que eu falei aqui faz sentido? Tem algo interessante que você viu em outro lugar que você gostaria de deixar aí como um comentário adicional para ampliar esse conteúdo? Fique à vontade, deixe suas opiniões, esse é um local democrático. E também, se você gostou do vídeo, não esquece de dar esse like, dar essa contribuída aí que é sempre legal pra gente. Isso ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, né? O YouTube entende que esse é um conteúdo bom. Também não deixa de se inscrever e considere se tornar membro aqui do canal. Como eu disse antes, tem uma série de conteúdos exclusivos, inclusive mini cursos que você pode fazer a partir de agora. Então é isso, espero que tenha contribuído aí com sua vida de alguma forma e um ótimo dia para você.